Esse foi o negócio, talvez a maior matéria da minha vida, né? E Foi a você capa nunca do... falou sobre isso em podcast nenhum? Eu acho que já, em algum outro podcast eu já participei do Flow, já participei. Eu já participei de alguns que eu acho que eu já contei, mas enfim, faz tempo que eu não falo sobre isso. É, Foi um conselheiro na época que me passou que as coisas estavam acontecendo, e aí eu descobri, inclusive, que Joaquim Grava já tinha ido ao Rio de Janeiro para ver o joelho dele, e aí eu cheguei lá no. Vocês imaginam uma redação, 60 pessoas, e no meio da redação tem um mesão que a gente chamava, que eram os editores. Eu sentei lá no. Primeiro eu falei com o Maurício Oliveira. E o Maurício, ele é rubro-negro, né? E eu falei, Maurício, deixa eu te falar. Falei, Oliveira, tem um papo aí de Ronaldo no Corinthians. Ele falou, cara, como assim? O cara tá treinando na Gávea, o cara torce pro Flamengo. É impossível. Eu falei, cara, tá quente o negócio, já olharam o joelho dele, tem alguma coisa acontecendo. Não, não sei o que. Eu falei, cara, ele falou, você vai dar pra bancar? Eu falei, eu tô falando, dá pra bancar. Cara, eu não sei, eu não vou assinar meu nome. Eu falei, cara, dá pra bancar. Ah, vamos lá no mesão. Aí a gente chegou nos editores. Os editores falaram, meu pai amado. Aí eu falei assim, cara, aí o editor, o Matheus, que hoje também tá na Globo, ele falou, dá pra bancar? Eu falei, dá, cara. Vamos que dá pra bancar. Só que aí, essa é uma parada tão grandiosa, porque você muda a tiragem do jornal, a gráfica tem que preparar mais funcionário. Hoje em dia é mais fácil, né? Só publicar. Rodar mais jornal. Aí ligaram pro dono do jornal no Rio. O dono, velho. Ó, a história é essa, o cara também é conselheiro do Flamengo na época e tal. Ele falou, mas vocês vão, dá pra dá, vamos fazer, dá pra ir, vambora. E o Matheus acreditou em mim. E a gente solta Projeto Ronaldo na capa tal, com a foto dele treinando na Gávea tal. No outro dia foi meio complicado, isso era final de novembro ainda. E foi meio difícil, sobretudo por uma atitude da Placar. A Placar estava tentando emplacar um jornal na época. Se você bater no Google, jornal Placar Ronaldo, você vai ver essa capa, você pode mostrar para todo mundo essa capa da Placar. O que a Placar fez? Como ela não tinha informação, e aí foi um pouco de soberba do pessoal da Placar, quando você não tem uma informação, você fica quieto e deixa a pessoa quebrar a cara, e ponto. A Placar, ela faz uma capa ironizando a nossa matéria no lance. Ela tirava sarro, o título era alguma coisa assim, ataque de riso, e aí dentro do jornal, era alguma coisa assim, e dentro do jornal era assim, eram boxes no jornal que falava assim, Chico Lang reclama que Ronaldo perdeu o gol do Mirassol, era tudo tiração de sarro. Eram duas capas tirando sarro. Tipo um jornal fake que tem, né? No Olé do Brasil, né? Que é umas matérias mentirosas, assim, umas piadinhas. Desse nível lá pra dentro. Só que o que acontece? Quando eles resolveram ironizar a gente, o jornal meio que para. Era a última edição. Ou era só. Isso, esse daí, ó. Essa foto deve ser o Herrera com o Elias, ou não sei. Não, é o Dentinho com o Herrera. Fizeram a montagem meio tosquinha do Ronaldo, ó. E, né? Olha Jornal Placar trata Ronaldo no Corinthians como o assunto merece, né? Merece. É uma soberba muito grande dos caras para ironizar a nossa matéria. Então, só que o que acontece? No dia 8 de dezembro, e esse jornal saiu pouco antes, tal, para tentar ironizar a gente, o Corinthians confirma a história, aí o Neto até fala no programa da Renata Fã, o Ronaldo vai ser jogador do Corinthians e tal. O que aconteceu? Eles não tinham mais edição. Na época, a Placar fez o quê? Ela pegou o site dela, fez um pop-up, que na época era meio normal os sites terem esse pop-up, e faz um texto como se fosse um pedido de desculpa pelo que eles fizeram. Só que o torcedor do Corinthians, o que ele levou na época? Esses filha da mãe duvidaram da força do meu clube. Cara, o que a torcida do Corinthians fez naquele pop-up nos comentários, mas assim, era coisa de 2000, gente, em 2008... Cara, eu imagino hoje ia ser um negócio de louco. Imagina hoje, 2008, quase ninguém tinha internet, nem rede social, só um entrava em site e tal. Se ela tinha 2.000 comentários xingando, vocês duvidaram da força do nosso clube, que palhaçada que vocês fizeram. Foi a maneira que a Placar encontrou de fazer aquilo. Mas foi uma matéria muito grande, cara, e aí a partir daquele projeto Ronaldo, a gente fazia boxes menores. Marketing perde os números
para saber se era possível ou não. E a gente foi meio que apanhando de TVs e tirando sarro, mas mantendo uma linha. E aí, quando confirma, para vocês terem uma noção do que foi aquela matéria, o jornal Lance, na época, ele pegava a melhor matéria de cada mês. A melhor de janeiro, de fevereiro, de março, até dezembro. As 12 melhores ia para uma espécie de um crivo, de uma linha de uma elite do jornalismo, Matina Suzuki, Juca Kfouri, um monte de cara fera. As 12 matérias iam para esse crivo dessas grandes celebridades que o jornal consultava, e eles escolhiam uma matéria e a matéria vencedora ganhava uma semana na Europa, com tudo pago, para que a gente fizesse um intercâmbio, ou no jornal, no A Bola de Portugal, ou no Gazeta dello Sport da Itália, ou no L'Equipe da França, que eram parceiros do Lance. E aí a nossa matéria foi escolhida, e o Oliveira viajou, fez a semana dele. Eu fui, inclusive, de lua de mel, porque eu também caso em 2010, em janeiro de 2010. Aproveitei até a viagem para fazer minha lua de mel. E aí eu sou o Oliveira até hoje, você me deve uma viagem para a Europa. Ele não estava acreditando em mim, né? Eu não sei se era um pouco o coração rubro-negro dele e tal. E aí eu usou ele, falou, você foi para a Europa por minha culpa, e eu fiquei lá 4 dias no jornal A Bola, lá aprendendo como os caras faziam, depois fui para a França, enfim, fui curtir o restante da semana, mas é uma história bem legal aí da minha carreira, enfim, uma matéria bem grande na época mesmo. É o grande momento da carreira. É a maior matéria. Cara, eu acho que pelo tamanho do Ronaldo, né, pela importância dele. E, cara, a nossa edição da confirmação é uma parada muito séria. A gente deu, sem brincadeira, no dia seguinte do Ronaldo, umas 16 páginas de Ronaldo no Corinthians. O que você falar aí, que aquilo poderia ter um impacto, a gente tinha. Pra você ter uma base, a gente fez box ouvindo o chefe dos seguranças do Corinthians para saber como eles agiriam a partir dali com o Ronaldo no dia a dia. Tudo que você imaginar, parte física, o marketing, como ia ser pago, o futebol, quanto tempo ele não jogava, a repercussão internacional. Obviamente, valorizamos a gente que tinha dado primeiro, fizemos todas as matérias em sequência. Veja a linha do tempo, o Lance estava em cima desde o começo. Cara, mas eram 16 páginas sobre um único assunto. O jornal tinha 24, 36, dependendo do dia, a importância. Você imagina 16 páginas de 24 de um único jogador, para você ter uma noção do tamanho que foi aquela contratação na época. E nunca mais vai ter igual, né? Nunca mais vai acontecer nada parecido. Cara, só para você ter uma base que era o Ronaldo, só para você ter uma noção. O Corinthians às vezes treinava em 2 períodos na Fazendinha. Treinava de manhã e tinha que treinar à tarde. Para os jogadores não ir para casa, eles almoçavam no restaurante que tem em cima do ginásio. Quem conhece o Parque São Jorge tem o ginásio, em cima tem o restaurante. Os jogadores saíam da Fazendinha e iam a pé, sei lá, dá quanto? 500 metros, 700 metros e tal. E o Ronaldo tinha que ir de carro. Ele não conseguia atravessar da Fazendinha ao ginásio dentro do Parque São Jorge porque ele não ia chegar. Aí tinha que ir de carro, fechavam o restaurante, porque senão os caras também não conseguiam almoçar. Era um negócio, o Ronaldo era um negócio... Cara, ele parou o aeroporto de Medellín. O Ronaldo atrasou o aeroporto de Medellín, os voos. Quando ele foi jogar lá, em Bogotá, contra o Medellín, mas o jogo foi em Bogotá. Cara, quando chegou lá, aquele trânsito, a loucura que foi no aeroporto... O Exército teve que ir lá com ele e Roberto Carlos fazer quando o Corinthians chegou e quando o Corinthians foi embora. Cara, era uma loucura, era um negócio, é outro mundo, é outro patamar, não vai ter nada igual, cara. Sinceramente, acho muito difícil, velho.